Sabe aqueles fiapinhos que você vê na sua peça e que te incomodam? Eu vou te ensinar a resolver esse problema. Vamos lá! E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano e essa é a 3D Print Academy. Nesse vídeo, a gente vai trabalhar com um aspecto da impressão 3D chamado de retração. E é o que ajuda a você acertar a sua impressão 3D para evitar aquelas teiazinhas na peça chamadas de stringing, né? Aqueles fiapinhos que incomodam bastante a gente. Via de regra, a impressão 3D não teria que ter esse tipo de problema, mas existem configurações nos fatiadores que ajudam você a eliminar isso, que pode ser, na minha opinião, o principal ou dos principais terrores da impressão 3D. Mas primeiro eu quero te explicar o que é retração. Já aproveita para curtir esse vídeo aqui, ajuda bastante a gente, e também para se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho para receber os próximos vídeos. Eu vou explicar como a retração age na tua peça. Imagina o seguinte, uma peça que tem duas regiões. Aqui e aqui você imprime, agora no meio você não tem impressão. Então o que acontece? O bico de impressão deposita material naquela região e ele se move até o outro lado da peça e imprime, deposita material. Nesse meio de caminho, né, ele precisa puxar o material para se deslocar a outra parte da peça, o material retorna e aí ele continua imprimindo. E o que acontece? Nem sempre esse puxa e retorna do material é bem configurado e depende de uma série de fatores, da temperatura, do tipo de material, se o material está úmido ou não está, enfim, uma série de fatores. E muitas vezes a gente negligencia esse parâmetro chamado retração, que é o que define justamente o quanto ele vai puxar e retornar, com que velocidade ele faz isso. E é nesse momento em que, se você não configurar a retração, você pode ter os benditos fiapinhos que eu acabei de falar. E eu sei, muita gente reclama que é difícil configurar a retração. Mas por que isso acontece? Porque geralmente quem te explica como fazer simplesmente chega para você e fala assim: vai lá naquele parâmetro e bota tal número, e você não entende o que está fazendo. O que eu vou te ensinar agora vai independer de fatiador. Você vai entender o conceito da retração e vai poder usar em qualquer software de fatiamento. Você precisa testar a retração para entender se está rolando ou se não está rolando bem. Você pode fazer isso com a sua própria peça de impressão, mas eu não aconselho muito porque você pode perder tempo. Então existem peças no Thingiverse, por exemplo, coloca Retraction. Você vai ter uma série de peças de teste de retração. Como é que funciona a parada? Você vai encontrar nos fatiadores, no Cura, no Simplify, no Prusa Slicer, uma série de configurações de retração. Mas eu vou basicamente nesse vídeo te indicar duas, que se você souber trabalhar bem, vai ser o seu Pareto, vai ser o seu 80-20, aquilo que vai resolver o teu problema de retração. Primeira é a distância de retração. O que é isso? É o quanto o filamento é puxado e depois retornado à impressão. Isso define se vai ter o stringing ou não. Então, se a tua peça tem os fiapinhos, ou mesmo se não tem fiapinhos, mas tem umas bolinhas, umas sobras de material, que a gente chama de blobs, nas duas pontas da peça, né, e o deslocamento no meio, o que é que você faz? Você aumenta essa distância de retração. O que acontece? Você vai puxar mais filamento, depois você vai devolver essa mesma distância de filamento. Em impressoras que usam Direct Drive, né, aquele direto, onde o motor está praticamente perto da extrusora, o valor de distância de retração é entre 1 e 3. Quando você usa Bowden, quando o motor está distante, né, tem um Bowden Tube, né, entre o feeder, né, o que move o filamento e a extrusora, a gente aumenta essa distância entre 4 e 6, às vezes 7. Por quê? Porque tem um atraso, né, entre o motor que está puxando e empurrando e a distância toda de filamento até a extrusora. Então, Direct entre 1 e 3, Bowden entre 4 e 6, 7 mais ou menos. Mas isso não é uma regra quadradinha, então é justamente isso que você precisa trabalhar. Tem fiozinho, tem as pontinhas de material, né, no deslocamento, aumenta um pouco mais essa distância. Então, se na tua impressora o padrão é 1,5, 2, bota 2,5, bota 3. Então é uma maneira de você reduzir essa sobra de material que fica, esse stringing. Outra maneira de fazer isso também é diminuindo um pouco a temperatura de extrusão. Aí não funcionou, nem utilizando a distância de retração e nem diminuindo a temperatura. Você pode aumentar a velocidade da retração. Então você tem uma distância X que você vai puxar, e você pode puxar devagar ou você pode puxar rápido. E quando você puxa mais rápido, em tese, você tem meio que um efeito de sucção. E se nada disso funcionar, e eu acho que vai funcionar depois que você trabalhar bem esses parâmetros, tá? Velocidade, trabalhar a distância e talvez a temperatura. Você pode partir para outras configurações secundárias nos teus fatiadores, como por exemplo, no Cura você tem o combing. O que faz um combing? O combing ele evita que você
saia de um ponto ao outro da peça, cortando a peça, atravessando a peça. Ele vai contornar a peça para ir até outro ponto. Ou então, no Simplify 3D, você pode usar o Coast at End e o Wipe Nozzle. Tá? Por exemplo, o Coast at End, o que ele faz? Ele antecipa o fim da extrusão antes de acabar a camada. Só que se você exagerar no Coast at End, ele vai parar tão antes que vai ficar um buraco, né? Ao invés de ter material demais que faz o fiapinho, ele faz o contrário, falta material, aí você vai ter buraquinhos. Ou pode causar subextrusão. Subextrusão é quando você não tem material suficiente para formar a tua camada, você tem linhas, falhas, a tua peça fica comprometida tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista mecânico. E nada disso vai adiantar se você não testar. Retração não é algo que você acerta de primeira. Tem que testar, e para cada material, para cada temperatura, para cada impressora, para cada nível de umidade do material, e umidade é importantíssimo, o material úmido vai ter mais stringing, e aí não há retração que resolva. Então para cada situação, você tem uma configuração de retração diferente. Antes de imprimir uma peça ou um lote de peças, use a peça de teste do Thingiverse, aquela que você quiser baixar, para definir tua configuração de retração. Terminando isso, estando com a retração ok, aí você pode mandar imprimir tranquilamente. Não é difícil, mas também não é algo tão simples, tem que ter paciência. E essa é a forma que a gente usa para te ensinar o conceito no curso Impressão 3D Total. Ou seja, eu não vou te dizer qual é a configuração que você vai usar na peça, eu vou dizer como você configura e você encontra os seus próprios setups. Você domina a impressão 3D com processos como esse, é como a gente vai te ensinar no curso. Se você quer se tornar um profissional aprendendo o conceito, o fundamento, link aqui na descrição, porque nós não somos uma simples escola de impressão 3D, nós somos a 3D Print Academy. Tem mais vídeos aqui para você assistir. Te vejo no próximo. Tchau!